Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Patrícia pelo convite, pela oportunidade. E hoje eu vou trabalhar com vocês um tema que gera muita curiosidade, que são os sonhos. E os sonhos, eles têm sim um significado e eles nos trazem muitas informações, informações muito importantes sobre o sonhador. Só que eu aqui hoje não vou interpretar sonhos, né? Eu vou trabalhar com vocês os sonhos à luz do Espiritismo, e o Espiritismo não se presta a interpretações, ok? Os sonhos e seus significados sempre despertaram o interesse da humanidade, desde a mais remota antiguidade. Isso é histórico. Aliás, muitos sonhos eles influenciaram o rumo da história. De acordo com a ciência, os sonhos são uma experiência do inconsciente que ocorre durante o sono físico. É possível encontrar muitas citações sobre sonhos na própria Bíblia. Um exemplo está em Mateus, capítulo 2, versículo 13, que se refere a um aviso recebido em sonho por José sobre um plano do rei Herodes para matar Jesus e que para escapar teria que fugir para o Egito com Maria. Mas o tema só ganhou um sentido mais científico com as pesquisas de Sigmund Freud, que é o pai da psicanálise, e seu discípulo, o psiquiatra suíço Jung. Para Freud, os sonhos são veículos de expressão do nosso inconsciente. E o inconsciente para Freud era um produto, ou era formado por todos os nossos desejos não realizados, por os nossos desejos reprimidos, ou por tudo que fosse rejeitado pelo nosso consciente. Os sonhos traziam, então, à consciência, de forma figurada, conteúdos inconscientes. Uma das descobertas mais importantes dos estudos de Freud sobre os sonhos foi a descoberta do inconsciente. E que esse inconsciente ele se expressava através de imagens simbólicas. Ou seja, de forma figurada e não de forma clara. Por exemplo, um carro ou qualquer outro veículo de transporte simbolizava o quê? Simbolizava o nosso eu pela jornada, né, pela estrada da vida. Então, se você estivesse dirigindo ou não o carro, é como você estava na sua jornada da vida, dirigindo ou não a sua jornada da vida. A cobra, na antiguidade clássica, simbolizava sabedoria, e estava ligada à cura. Atualmente, o símbolo da cobra significa falsidade e traição. Inclusive, João Batista se referiu aos fariseus como víboras, né? Então, expressão também usada por Jesus. Então, Freud demonstrou de forma inequívoca que o inconsciente é uma realidade e que os sonhos não são meras fantasias das nossas almas. Já Jung acreditava ser uma ferramenta da psique em busca do equilíbrio por intermédio da compensação. Por exemplo, se a atitude consciente é fortemente unilateral com respeito à situação da vida do sonhador, o inconsciente apontará numa direção oposta. Então, os sonhos seriam mensagens que o nosso inconsciente envia ao nosso consciente para corrigir ou estimular atitudes, buscando sempre a mudança na visão de mundo do sonhador, na atitude consciente do sonhador. E na visão espírita? Bom, a doutrina espírita ela não só aceita, como amplia os estudos psicológicos sobre sonho. Isso por quê? Porque a doutrina espírita, analisando o indivíduo como ser integral e não apenas como psique e matéria, vê que os sonhos não trazem conteúdos exclusivamente mentais, mas também
vivências reais do espírito. E esse assunto, ele é bastante discutido no Livro dos Espíritos, no capítulo 8, na questão 400 a 412, né, que fala sobre a emancipação da alma. E nesse capítulo, Kardec se refere aos sonhos como também de natureza espiritual. E o que seria a emancipação da alma? A emancipação da alma seria o desprendimento do espírito encarnado, que vai possibilitar o afastamento momentâneo, né, do espírito do corpo físico. Então, quando nós dormimos, o nosso espírito, né, é revestido, né, acompanhado pelo perispírito, ele começa a se desligar parcialmente do corpo físico e vai viver a sua vida na sua verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. E esse desligamento, ele é parcial porque o espírito revestido pelo perispírito ainda está ligado ao corpo físico através de um cordão fluídico. Quando esse rompimento ele é total, nós temos o fenômeno da morte, ou, para nós espírita, o desencarne. Então, nós observamos que, de uma certa forma, todas as noites nós morremos e vamos viver a nossa vida espiritual, né? E nascemos novamente na manhã seguinte. E é por isso que Kardec, no Livro dos Espíritos, nos diz que nós não devemos temer a morte, porque nós morremos um pouco todos os dias. Mas antes de entrar no assunto propriamente dito, nós precisamos lembrar que quando encarnados, nós somos formados por uma unidade, né, formado pela alma, que seria o espírito encarnado, o perispírito, que é o corpo espiritual, e o corpo físico, que é a matéria. A alma é o ser inteligente, é o princípio inteligente, é o ser pensante, é o que comanda essa unidade, e ela é imaterial, ela é energia. O perispírito é um envoltório semimaterial e o corpo físico é matéria. Agora, o espírito encarnado, que é imaterial, para agir no corpo físico, que é material, precisa de um elo de ligação, que é o perispírito, que tem natureza semimaterial. A alma, que é o espírito encarnado, não tem forma. Quem tem forma é o perispírito. Quem dá forma humana é o perispírito. E é por isso que muitos espíritos, quando desencarnam, né, quando nós desencarnamos, o perispírito e a alma sobrevivem à morte do corpo físico. E é por isso que muitos espíritos, quando desencarnam, não têm consciência que estão desencarnados, porque adquirem, né, a aparência do corpo físico quando ele estava encarnado. E o sono? O que seria o sono? O sono é um repouso do corpo. O nosso corpo não suporta a atividade incessante do espírito. Então ele precisa de repouso, de refazimento das suas funções orgânicas. Então o sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e para a reparação das forças morais. E por que reparação das forças morais? É que durante o sono físico, nós podemos ter o nosso aperfeiçoamento espiritual. Nós podemos, durante o sono físico, estudar, ter esclarecimentos, ter conselhos e ter, então, um aperfeiçoamento da nossa vida espiritual. O espírito não tem necessidade de repouso, né? De acordo com a questão 401 do Livro dos Espíritos, o espírito jamais está inativo. Quem precisa de repouso é apenas o nosso corpo físico. Então, enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu pela atividade de vigília, o espírito vai se retemperar, vai se reencontrar com outros espíritos. É o prisioneiro momentaneamente liberado. Por que a palavra prisioneiro? Quer dizer que nós não estamos voluntariamente no nosso corpo físico? Segundo a questão 400 do Livro dos Espíritos, o espírito encarnado, ele não permanece de bom grado no corpo. É como se fosse perguntar para um prisioneiro se ele está feliz na prisão, né? E quanto mais grosseiro o corpo, mais se deseja dele a libertação. Então o sono seria
um recurso para que o espírito suporte o constrangimento reencarnatório. Não que a reencarnação não seja necessária, né? A reencarnação ela é necessária para que nós tenhamos a nossa evolução, os nossos aprendizados, passamos pelas nossas provas, pelas nossas expiações. Mas o que o espírito realmente quer é voltar à sua verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. No livro Mecanismo da Mediunidade, André Luiz, ele nos diz que quanto mais inferiorizado, mais dificuldade terá o homem em se emancipar espiritualmente. Então, quanto mais ligado à matéria, quanto mais valores materiais, mais difícil esse processo de emancipação durante o sono físico. E tem muitos espíritos que, quando se encontram parcialmente desligados do corpo físico, não têm consciência dessa nova realidade em que se encontram. E permanecem perambulando como zumbis na habitação e adormecem, e outros permanecem dormindo como o corpo sobre o corpo físico. Nem todos têm a faculdade de se emancipar totalmente. Depende muito da sua evolução, do seu estágio evolutivo. E os sonhos? O que seriam os sonhos? Os sonhos são as lembranças do que o espírito viu durante o sono. São o produto da emancipação da alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e de relação. E quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades do que na vigília, de quando ele está acordado. Ele tem mais liberdade. Tendo mais liberdade, ele pode entrar em contato com outros espíritos, encarnados ou desencarnados, né, com entes queridos. Ele pode ir a países distantes e até visitar outros mundos. Tem lembrança do passado e, algumas vezes, previsão do futuro. Então, quando o espírito está parcialmente desligado do corpo físico, ele tem liberdade plena. E não existe mais aquela dimensão de espaço e tempo como nós conhecemos. Então ele pode ter acesso a acontecimentos do passado, em outras encarnações, e até previsões do futuro. A alma independente, durante o sono, procura sempre seus interesses. Então é uma questão de afinidade. Busca orgias junto aos discípulos, aos espíritos inferiores, e irão a lugares com que se afinizam, e às vezes a lugares que ele jamais iria se estivesse na vigília, se estivesse acordado. Ou busca luz e esclarecimento em companhia de espíritos elevados, mostrando que mesmo durante o sono físico, o espírito, né, dispõe do seu livre-arbítrio. Então nós vemos que o que nós vamos fazer durante o sono depende muito da nossa sintonia e do nosso estágio evolutivo. Isso porque quando nós nos desligamos parcialmente do corpo físico, nós temos uma liberdade plena. Relaxam-se as nossas defesas próprias e nós damos vazão às nossas verdadeiras tendências. Ok? E não adianta nós participarmos de um grupo religioso ou estar que nem eu aqui dando uma palestra para vocês, se nós não aderirmos intimamente aos estudos, né, ao que nós estamos pregando. Porque se nós não aderirmos intimamente, de nada valeu o estudo. E nosso estágio evolutivo permanece o mesmo. Os maus espíritos podem também... os maus espíritos também se servem de sonhos para atormentar almas fracas. Aqui tem um exemplo, eu não li esse livro, mas a minha irmã sabia que eu estava fazendo essa palestra e comentou. É um livro que é intitulado Despedindo-se da Terra, ditado por Lúcio e psicografado por José Luiz Ruiz. Ele comenta que tem um casal que ele é atormentado, né, por um grupo de obsessores. A mulher, ela tem uma atração física por um dos amigos de convívio do casal.
E esse grupo de obsessores, percebendo isso, um dos espíritos obsessores aproveita o sono físico, leva ela a uma boate, adquire a forma física desse rapaz que ela tem atração física, começa um jogo de sedução. Um outro que fazia parte, um outro obsessor que fazia parte desse grupo, nesse mesmo dia, nesse mesmo sono, leva o marido, né, nesse mesmo local, para que presencie esse jogo de sedução que é feito por esse obsessor com a característica física desse rapaz com a mulher. Então, ela, ao acordar, tem a atração física intensificada e o marido acorda com a sensação de traição. Então, isso mostra que os espíritos, eles influenciam nossas vidas mais do que a gente imagina, e até durante o nosso sono físico. Sonhos com pressentimentos que não se confirmam revelam a influência da matéria, das preocupações, que podem dar ao que se vê a aparência de que se deseja ou do que se teme. Seria então o efeito da nossa imaginação. Não seria pressentimentos. São os nossos desejos que nós colocamos como se fossem pressentimentos. Então nós temos que tomar bastante cuidado em saber se é pressentimento ou se é fruto da nossa imaginação. E às vezes, sonhos que a gente pensa que são premonitórios, na verdade são sonhos perturbatórios. Porque quando nós nos desligamos parcialmente do corpo físico, às vezes pode vir um espírito atormentador e nos dizer que o barco vai virar, o avião vai cair, e aí você não viaja. E nada disso acontece. E você não viajou, gerou toda uma tormenta em cima de um sonho que na realidade não era premonitório, e sim perturbatório. Então a gente precisa tomar bastante cuidado em analisar os nossos sonhos. E só o sonhador tem condições de analisar o sonho. Recebemos também durante o sono físico conselhos dos nossos espíritos protetores, apontando a maneira certa de respeitarmos as leis divinas. E ao despertarmos, embora não lembremos deles, ficam no fundo de nossa consciência em forma de intuição, como ideias inatas. Então, às vezes, a gente vai dormir aí com um big de um problema, né, em que a resolução, durante a vigília, jamais, você não consegue ficar. Às vezes você fica 2, 3 dias e não consegue resolver o problema. Aí, de repente, você dorme no outro dia. Como eu não pensei nisso antes? Né? Então, aí vem uma intuição. Olha, eu acho que é assim. Então, muitas vezes podem ser conselhos. E quantas ideias não surgiram no mundo, em diversos pontos do mundo ao mesmo tempo, né? São, de repente, ideias que o plano espiritual quer que se dissemine pelo mundo inteiro. Então, às vezes, durante o sono físico, os nossos mentores podem nos dar conselhos. E no livro Os Mensageiros, ditado por André Luiz, psicografado por Chico Xavier, ele exemplifica bem esse fato, em que a avó vem em sonhos dar conselhos para a neta que iria passar por uma situação difícil, e ela vem dar conselhos para que a neta permaneça em alerta. E a neta, ela não se lembra totalmente do sonho, mas traz uma sensação, lembra que sonhou com a avó, com alguma simbologia que a avó deixou na mente dela, mas, embora não lembre de todo o sonho, ela acorda bastante reconfortada e com energias para superar a dificuldade que ela iria enfrentar. Deixa eu beber um pouco de água, que a voz já está. E durante o sono, podemos ter encontro com nossos inimigos. Quem dera, né, se nós, durante o sono físico, tivéssemos encontros apenas com os nossos mentores, né, com os nossos entes queridos. Infelizmente, nós, pelas nossas ações no passado, temos inimigos, e às vezes eles estão nos esperando no sono físico, para, durante o sono, nos transmitir energias negativas, medos, receios, né, algumas ansiedades. E às vezes acordamos com medo, né, temos os nossos pesadelos.
e acordamos às vezes com aquela energia negativa. Então são nossos inimigos que podem, né, estar aí nos dando essa impressão negativa. Não que todo pesadelo seja influência espiritual. Às vezes um pesadelo pode ser um problema do seu inconsciente, né? É uma ação corretiva do seu inconsciente, um trauma, mas pode ser sim ação de alguns inimigos espirituais. Por isso que é importante, né, a oração, as ações do bem, nossa mudança, para que nossos inimigos percebam que nós não somos mais aquelas pessoas que os prejudicaram em uma encarnação passada. É preciso quebrar a sintonia. E os mentores espirituais procuram também aproximar os inimigos durante o sono físico, a fim de induzi-los ao perdão mútuo. E André Luiz também comenta isso no livro Mensageiros da Luz, em que os mentores, né, os instrutores dele, utilizam o sono físico para aproximar dois inimigos e promover o perdão mútuo durante o sono físico. Então a atividade durante o sono físico, né, ela pode ser bastante intensa. Extingue-se assim muitos ódios e grande número de inimigos se tornam amigos, o que lhe evitará sofrimento. Isto porque quando semi-liberto pelo sono, o espírito tem maior e melhor percepção, o que facilita então a extinção de ódios. E na questão 402, se não me engano, do Livro dos Espíritos, é abordado que nós devemos saber distinguir entre aqueles sonhos que são encontros no plano espiritual, aqueles que são decorrentes do nosso dia a dia, e aqueles que são decorrentes das nossas preocupações. Mostrando então que durante o sono físico, nós podemos ter vários tipos de sonhos. Então eu trouxe para vocês a classificação dos sonhos, que foi feita pelo Martins Peralva no livro Estudando a Mediunidade. Temos os sonhos comuns. Esses sonhos são repercussões de nossas disposições físicas ou psicológicas. São aqueles que refletem nossas vivências do dia a dia, nossas preocupações. Se falei de um assalto, sonho que sou assaltado. Se vou fazer um concurso, sonho que cheguei atrasado. Há 15 dias eu tinha que ir para Assis, tinha que acordar cedo, sonhei que tinha perdido a hora. Porque eu estava preocupada em acordar cedo. Né? Nesse tipo de sonho, quase não há exteriorização perispiritual, né, do perispírito junto com o espírito. Então o corpo ele permanece ainda muito próximo ao corpo físico. Porque o nosso desligamento ele não é total, né, ele é gradual. São muito frequentes, né, dada a nossa condição espiritual. Então, nós que não estamos ainda muito, né, evoluídos, ainda podemos estar aí nesse processo. Não nos distanciamos muito do corpo físico. Então, aqueles espíritos que eu comentei antes, que não têm consciência do desligamento, ficam naquele estado de torpor, às vezes eles passam a noite inteira dormindo sobre o próprio corpo físico. Esse tipo de espírito que não percebe o desligamento e vai ter só sonhos psíquicos, que são referentes da nossa mente, das nossas preocupações, do nosso inconsciente, ou de algum estímulo fisiológico. E como o espírito está muito próximo do corpo físico, então ele acaba sonhando com o que está acontecendo com o corpo. Se de repente o ar-condicionado ficou muito gelado, você sonha com a neve. Né? Quem nunca sentiu durante a noite vontade de urinar e sonhou que estava procurando banheiro e todo o banheiro estava o quê? Ocupado. Ou a fila estava enorme. Né? É o típico do sonho, né, em que uma necessidade orgânica cria o sonho. Okay? É um sonho induzido por um estímulo fisiológico. Então, é comum nesses sonhos comuns. Mas não quer dizer, pessoal, que quando você encontra já mais emancipado, né, já num sonho espiritual, e você tem essa necessidade orgânica, que você vai parar, de repente, né, de trabalhar no plano espiritual e vai começar a sonhar com o quê? Com
tem a repressão da bexiga, você começa a sonhar e que está procurando um banheiro. Porque agora o seu organismo, e você está ligado ao seu corpo físico, essa necessidade orgânica acaba te chamando ao corpo físico pela essa necessidade orgânica. Mas quem está muito ainda ligado ao corpo físico vai ter só esse tipo de sonho. Então esse sonho ele é puramente cerebral, simples repercussão de nossas disposições físicas ou de nossas preocupações morais. É também reflexo de impressões e imagens arquivadas no cérebro durante a vigília. Por isso por exemplo, eu não gosto, né? A Alessandra gosta de filmes de suspense, né? Desses filmes de terror. Às vezes, tem pessoas que gostam daqueles filmes sanguinários. Então, imagina, antes de dormir, assistir um filme desse. Mesmo que você fale que não tem medo, essas imagens elas acabam ficando o quê? No seu inconsciente. E durante o seu sono físico, essas imagens podem lhe causar perturbações. E os sonhos reflexivos? São os sonhos em que a exteriorização, em que há exteriorização de impressões e imagens arquivadas no cérebro físico e no perispírito. Por que também agora eu tenho acesso a impressões arquivadas no perispírito? Porque agora eu tenho uma maior exteriorização da alma. Então, o meu espírito encarnado está mais desligado do corpo físico. Então, eu tenho acesso a impressões que estão impregnadas no meu perispírito. Então, a alma abandonando o corpo físico vai registrar as impressões e imagens que estão arquivadas no subconsciente, que são as últimas encarnações, que é o passado recente, e encarnação atual, que é o presente remoto. Vai ter acesso ao inconsciente, encarnações mais distantes, que Joana de Ângeles fala do nosso inconsciente profundo, que são os depósitos de todas as nossas encarnações anteriores, e até o superconsciente, que vai ter acesso ao futuro. E todas essas informações estão arquivadas no nosso perispírito. Então, nesse tipo de sonho, o espírito passa a gozar de mais liberdade, né? E essa liberdade leva o espírito a uma modificação vibratória. E essa modificação vibratória, essa nova faixa vibratória que o espírito começa a entrar, faz com que o espírito encarnado entre em contato com os acontecimentos e cenas distantes vindos à tona em forma de sonhos. E os mentores espirituais, eles podem aproveitar essas impressões e revivenciar acontecimentos de outras vidas para que nós deduzamos que certas situações na vida presente elas são necessárias, que para nos servir de lição. Só que, infelizmente, nossos espíritos adversários podem também nos fazer relembrar situações apenas com o intuito de nos perturbar, de nos afligir. Por isso que é importante, né, ações do bem e a oração para que a sintonia com os nossos adversários não persista. Então, os sonhos reflexivos são imprecisos, desconexos, sem o mais elementar sentido de ordem e sequência. Por quê? Nós temos acesso agora a muitas informações do nosso dia a dia, do nosso inconsciente, do nosso passado, do nosso presente e às vezes até do nosso futuro. E ao despertarmos, guardaremos imprecisa recordação de tudo. É muita informação para o nosso cérebrozinho físico conseguir arquivar. E os sonhos espíritas? Nesse tipo de sonho, é esse tipo de sonho que eu estava trabalhando com vocês até antes da classificação dos sonhos, né? Que é bastante trabalhado no Livro dos Espíritos. É aquele sonho em que há a mais ampla exteriorização da alma. Leon Denis se refere a esse tipo de sonho como etéreo ou como profundo, devido às características de ampla emancipação da alma. A alma parcialmente desprendida do corpo exerce atividade real e efetiva, encontrando-se, como eu falei anteriormente, com parentes, com amigos, com instrutores, inimigos dessa e de outras experiências. É no sonho espírita que isso acontece. É nesse tipo de sonho que temos também de considerar a lei da afinidade que eu falei para vocês anteriormente. Então, o religioso vai buscar o templo. O viciado procurará os antros de perdição.
O interessado em aproveitar a encarnação irá de encontro a instrutores devotados e ouvirá deles conselhos, esclarecimentos e instruções. Depende aí do que você mais se afiniza. E os participantes de grupos mediúnicos, eles podem continuar desenvolvendo o trabalho que ele desenvolve aqui. Trabalhos de esclarecimento, de assistência, né? Às vezes de acolhimento até de desencarnados. Então nós podemos continuar durante o nosso sono físico aquele trabalho que nós realizamos aqui nas sessões mediúnicas. Então observa-se que nós podemos vivenciar muitas atividades durante o sono físico. Nós dormimos 1/3 da nossa vida. Então, por exemplo, se eu morrer com 60 anos, 20 anos, eu vou passar dormindo. Seria uma ignorância da natureza, né? Nós despendermos todo esse tempo sem fazer absolutamente nada. E ao despertarmos, conserva o espírito impressões que raramente afetam o cérebro físico, em virtude de sua impotência vibratória. Por que impotência vibratória? Lembra que eu falei que quando começam os sonhos reflexivos, eu tenho já um pouco mais de liberdade, eu já começo a entrar numa faixa vibratória diferente? Quando eu tenho essa ampla emancipação da alma, eu estou em outra faixa vibracional, né? Eu estou em outra dimensão. Não a dimensão e não na faixa vibracional do meu corpo físico. Fica em nós apenas uma espécie vaga de pressentimento dos acontecimentos, situações e encontros vividos durante o sono. Porque, né, eu estou numa outra faixa vibracional e os acontecimentos lá, né, estão numa faixa diferente do nosso corpo físico. Por que nem sempre lembramos dos sonhos? A minha irmã mais velha, né, a Maria, fala que ela não sonha. Todo mundo sonha. Nós podemos não nos lembrar dos nossos sonhos, mas todos nós sonhamos, né? Eu lembro numa palestra, num vídeo que eu assisti do Divaldo, e a entrevistadora comenta que foi feita uma experiência que quando a pessoa começava a dormir, que é pelo movimento das pálpebras, chamado movimento REM, é que você começa a sonhar. E eles, toda vez que a pessoa começava a sonhar, eles interrompiam o sonho. No 4º dia, a pessoa começou durante o dia a ter alucinações, mostrando que nós precisamos do descanso do corpo físico, então precisamos do sono, mas precisamos também sonhar para liberar as nossas preocupações, os nossos conflitos. E por que nem sempre nos lembramos dos sonhos? Voltando à pergunta, né? Por quê? Sendo o corpo físico constituído de matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Então, quando nós estamos lá nesse sonho, nós não vemos com os olhos do nosso corpo, vemos com os olhos do espírito. Em outras palavras, o espírito, quando ele está parcialmente desligado do corpo físico, está numa faixa vibracional distinta da do espírito quando está com a veste carnal. Então, as percepções são diferentes. Então, o cérebro, que é o instrumento pelo qual a mente se expressa em nível físico, ainda é muito grosseiro para registrar as impressões sutis que a mente liberta é capaz de registrar. Nossa mente, nosso cérebro físico, né, não consegue decodificar todas as informações que nós obtivemos no plano espiritual. O Zé Luiz, no livro Missionários da Luz, ele comenta que o Espírito Eterno, ele lembra de tudo, porque está registrado, todos os acontecimentos, né, até os dos sonhos, estão registrados no nosso perispírito. Mas o homem físico, que é escravo das limitações físicas, não pode ir muito além. Então ele não consegue registrar tudo que acontece durante a emancipação da alma. É por isso que alguns sonhos nos parecem truncados, sem nexo ou com grandes lacunas. É por isso também que misturamos coisas do nosso dia a dia
com outras que não dizem respeito ao nosso mundo físico. Porque no processo de entrada e saída do corpo, há uma perturbação. E aí nós misturamos coisas do nosso dia a dia, a nossa imaginação, os nossos receios, nossas preocupações com os encontros espirituais. Então aquilo às vezes parece completamente sem nexo. E como nós não conseguimos lembrar de tudo, ficam lacunas. Imagina uma história que você começasse a contar o início, não tivesse o meio e de repente viesse o fim. Então fica sem nexo. E as atividades do espírito durante o sono, elas também podem fatigar o corpo. Por quê? Porque a atividade do espírito, ele está parcialmente ligado ao corpo físico pelo cordão fluídico, e toda atividade do nosso espírito vai reagir sobre o corpo físico. E, às vezes, também o espírito realiza tarefas importantes que exigem muito esforço, o que leva o espírito a se sentir exausto ao acordar, como se não tivesse dormido. Então, às vezes, as suas atividades no plano espiritual são intensas, e isso causa um cansaço no corpo físico. E os sonhos, então, podem ser lembranças do que efetivamente se viu, fruto de nossas preocupações, visão retrospectiva do passado, um pressentimento do futuro, painéis alegóricos, símbolos, imagens simbólicas que os espíritos fazem passar à nossa frente para nos dar advertências ou conselhos, se forem bons espíritos, ou induzir ao erro, se são espíritos imperfeitos. Concluindo, o sonho revela que o desenvolvimento pessoal não para, mesmo quando se está dormindo. O sonho de origem inconsciente tem função corretiva dos rumos vivenciais que o espírito escolhe em cada existência. Nos de origem espiritual, a interação com entidades espirituais permite que se tenha aprendizado e, portanto, crescimento espiritual. E para nos livrarmos de influências perturbadoras, é preciso o cultivo da prece, ações do bem, que nos vai nos sintonizar com espíritos elevados, mudanças na frequência de nossos pensamentos, sempre pensamentos no bem, e não assistir filmes de terror, criminalidade e de tortura, para que as imagens não fiquem plasmadas na nossa mente e os nossos inimigos espirituais, durante o sono físico, não as utilizem para nos atormentar. E é preciso também ter alguns cuidados materiais, Você não vai querer ter um sono tranquilo se você comer uma feijoada à noite. Então você vai ter pesadelo, não porque é do seu inimigo espiritual, é porque você cometeu uma ignorância antes de dormir. Então, o seu estômago, o seu organismo está dizendo que ele não está em bom funcionamento. Um ambiente calmo, arejado e silencioso, para que você tenha um bom sonho. E dormir com roupas confortáveis, porque se você dormir com roupa apertando, você vai ter aquele sono induzido por efeitos fisiológicos. Então, alguma coisa que está te apertando, você vai sonhar com aquilo que está te incomodando. E para finalizar, eu queria passar para vocês uma fala do instrutor de André Luiz, no livro Mensageiros da Luz, no capítulo que fala sobre plano de sonhos. Quando encarnados na crosta, não temos bastante consciência dos serviços realizados durante o sono físico. Contudo, esses trabalhos são inexprimíveis e imensos. Se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual diante de semelhante gênero de tarefa, certo efetuariam as conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos, ainda mesmo quando ligados aos envoltórios inferiores. Infelizmente, porém, a maioria se vale inconscientemente do repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas ou menos dignas. Relaxam-se as defesas próprias e certos impulsos longamente sopitados, reprimidos durante a vigília, extravasam em todas as direções, por falta de educação espiritual verdadeiramente sentida e vivida. Então tenhamos, durante nosso sono físico,
o que é abordado, acho que na questão 402 do Livro dos Espíritos, sonhos inteligentes. E vamos aproveitar esse tempo para estudar, para trabalhar, né, obter esclarecimentos. Só que para isso, nós precisamos mudar nossa conduta aqui, na vigília, para que, por questão de afinidade, possamos fazer a mesma coisa lá, quando estivermos dormindo. É isso que eu tinha que falar para vocês hoje, e essas são as referências que eu utilizei para preparar a palestra. E se alguém tiver alguma pergunta e eu souber responder... Né? Fala, Marcinha. Olha, o que eu li é o seguinte, até os psicólogos, né, os psiquiatras que tratam com o sonho, né, Freud falava fazer isso, Jung também. Se você acordou e lembrou, escreve. Porque a nossa memória, né, esses acontecimentos, eles ocorrem no plano espiritual. E ele não está na nossa memória física, né? Está na nossa mente. Como se estivesse no nosso perispírito. E o nosso corpo físico, como eu falei, não consegue assimilar isso. Então, se você acordou, lembrou, escreve. Porque a nossa memória, né, desses acontecimentos no plano espiritual não é... você perde ela com muita rapidez. Né? Em decorrência de estarmos num outro estágio vibratório. E nós não conseguimos decodificar com certeza. Tem pessoas que conseguem lembrar dos sonhos completamente. Né? Eu consigo, no máximo, alguns flashes, né? Quando lembro. Oi. O que eu li, né, diz que às vezes em sonho você pode ir a lugares, né, que você não está no estado de vigília. Então você pode visitar outros países, outras cidades, outros estados. E às vezes isso pode ser também sensações de reencarnações passadas, né? Mas são lembranças que estão armazenadas no seu perispírito ou que você pode ter ido fazer durante o sono físico, sim. Então, nesses livros de sonhos, né, eu não quis abordar isso, né, porque na realidade aquela visão espírita, eu até ia abordar, depois eu acabei retirando. Nesses livros rigorosos de sonhos, né, você tem isso, se arrancar um dente porque alguém morreu, se cobra isso, mas só que nós não podemos fazer um exemplo e você generalizar. Por quê? Porque aquela imagem, segundo o próprio Jung falava, é que ele trabalhava com imagens, né? Porque o inconsciente, ele trabalha com imagens. Só que aquela imagem, ela tem um significado para você. Às vezes, por exemplo, aquela cobra, ela apareceu como? De que maneira? Fazendo o quê? De dia? De noite? Que mais teve no seu sonho? Então você não pode analisar. Mas para algumas pessoas, né? E às vezes... eu assisti um vídeo, isso é interessante. O espírita realmente ele não dá lado a esse tipo de livros, né? Vamos dizer assim, eu, por exemplo, particularmente não creio nessas coisas. Mas eu vi um vídeo que de repente a gente tem que parar para pensar. Às vezes, o seu mentor fala com você e você não ouve, né? Poxa vida, eu tenho que encontrar uma maneira de falar com aquele indivíduo, que eu preciso dar um aviso. E ele usa aquilo que você acredita. Ele usa o livro dos sonhos, porque você sabe que para você aquela imagem vai te dar aquela advertência que ele quer. Só que o espiritismo ele não crê nisso, né? Nessas adivinhações. Mas às vezes pode ter um sentido, sim.
Né? E isso de regra geral. Todos os vídeos que eu assisti sobre o sonho dava esse exemplo. Se, né, cair um dente, alguém na família vai ficar doente, alguém vai morrer. Isso depende de cada um. Se realmente com você isso acontece, pode ser uma advertência. Sim. Porque se for, assim, geralmente os sonhos, nós temos os sonhos premonitórios, que eles são ou simbólicos, ou eles são nítidos. O nítido vai dizer, ó, vai acontecer isso desse jeito, e vai dar detalhes. Os simbólicos vêm em imagens, vêm em símbolos, que você às vezes não consegue decodificar. Mas você vai ter um pressentimento de que algo bom, ou que algo ruim, vai acontecer. Então vem essas imagens, como você falou, Lício, né? Então, e aí você tem que entrar em prece, porque você tem um pressentimento de que algo bom vai acontecer, mas a espiritualidade, se nós não lembramos exatamente como é porque não é para a gente interferir, né? Então, está além do que a gente pode fazer. Às vezes é um alerta, para você se manter alerta, mas nós não podemos interferir. E às vezes eu perguntava, por que ter um pressentimento se você não consegue, né? Mas existem mais mistérios entre o céu e a terra, né, do que sonha a vã filosofia. Então a gente não consegue saber tudo ainda. Os sonhos repetidos, sempre a mesma coisa. Então quer dizer que... Então que eu vou falar para você, você não vai ficar bravo. Você já parou de sonhar, então tá bom. É o seguinte, o que Freud, principalmente Jung falava, é que os sonhos repetitivos é que você tinha que aprender alguma coisa, o seu inconsciente estava mandando alguma informação para você e você não estava assimilando esse novo aprendizado. Então você precisava... o sonho repetitivo é que você não tinha aprendido alguma coisa. Então se ele parou, isso é Jung, né, falando. Então é como se você precisasse de um aprendizado, né, e como você não aprendeu, o sonho se repete, né. O meu ainda não consegui decifrar, porque eu acho que são as minhas preocupações, é por isso que eu fui fazer esse levantamento sobre sonhos, são frutos das minhas preocupações ou alguma coisa de encarnação passada que eu preciso fazer e eu ainda não fiz. Acho que é isso. Então, às vezes, o sonho repetitivo é para você, que você não aprendeu ainda. Então, você precisa aprender algo. Mas se você já parou de sonhar, é porque você já aprendeu. Pessoal, agora, quem está chegando pela primeira vez na casa, nós vamos começar o passe, que nada mais é do que uma transmissão de energias, né, de fluidos positivos para o restabelecimento do nosso corpo físico, ok?